Ai, que bom, né? Chega esse momento aqui, a gente gosta quando a gente recebe pessoas, pessoas assim que realmente aí nos orientam e nos ensina tanta coisa. Doutor Zil Costa, muito bom dia. Deixa eu abaixar o nosso BG, tudo bem com o senhor? Bom dia, Milton, mais uma vez aqui para falar com seus ouvintes, o pessoal da pequena e média empresa, ou mesmo aquele empregado corporativo, né, que tem esse espírito de desenvolver o próprio negócio e tal. Prazer enorme retornar aqui contigo. Puxa vida, o prazer é todo nosso. E a semana passada nós falamos aí como a política do governo, né, atrapalha e diminui as vendas. Depois passamos um pouquinho aí, falamos também sobre como um líder mal preparado diminui as vendas. E hoje, então, podemos continuar aí com o líder? Sem dúvida, se você podemos ficar nesse tema, uma vez que é um tema bastante rico e bastante extenso, né? Então tem assunto para a gente conversar bastante aí. Tá certo. Fica à vontade. Tá, então, doutor, né? Nós falamos na última quarta-feira um pouco sobre como dar uma palestra para que as pessoas não durmam, e falando sobre contar história. Podemos retornar daqui então? Podemos. Então, fique à vontade. Bom, a gente começou a falar semana passada sobre isso, né? Porque é um tema bastante interessante. Toda vez que você vai expor alguma ideia, alguma coisa assim, se você usar hoje em dia o PowerPoint com tópicos, etc., normalmente as pessoas na quarta, quinta informação acabam dormindo, né? Não conseguem assimilar mais do que aquilo, acaba se distraindo, dispersando. Então a ideia é contar histórias, né? Contar história não é uma coisa nova. Desde que o mundo é mundo, o homem já contava histórias em volta de fogueiras e tal, né? É uma maneira de você pegar a atenção do seu público. Então você tem que ter um propósito para passar para ele e você tem aí algumas técnicas para se contar a história. Tá, e essas técnicas... Essas técnicas... Resumir, né? Eu sei que é extenso, você acabou de falar, mas é interessante. Então, vamos dizer... O que eu poderia te dizer com relação à técnica é assim, eu vou lembrar aqui para você um uruguaio, um jornalista, o Eduardo Galeano. Ele faleceu recentemente, mas ele tem uma frase interessante que é assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias, né? Vou ler de novo para você. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Então, cada um tem a sua história, a empresa tem a sua história. Então, se você consegue passar essa história para as pessoas, você consegue um espaço no cérebro dela para que ela capte aquela ideia, né? Tem um outro articulista, Ross Chast. Ross se escreve R-O-Z e Chast C-H-A-S-T. Ele diz o seguinte, que para você contar uma história, você tem que ter alguns passos. Por exemplo, era uma vez, de repente, no momento certo e felizes para sempre. E eu vou te contar um caso aqui, se você me permitir, já que você perguntou. Há muitos anos atrás, muito menos, uns 20 anos atrás, eu tinha até uma certa amizade com o Valcir Carrasco. Escrevia na Veja, fez umas novelas na Globo, na SBT e tal. E aí eu falei para ele, você escreve e tal, como é que a gente começa e tal, escreve histórias e tal. Ele falou, não, me recomenda alguma literatura, né? E ele falou, você tem que ler o Patinho Feio. Eu falei, poxa, mas o Patinho Feio, não tem uma coisa, não, o Patinho Feio. E é interessante, eu li o Patinho Feio na época, do Hans Christian, é um dinamarquês, lá de 1850, 1860, e se você lê o Patinho Feio, e você, por exemplo, criar suas palestras em cima do Patinho Feio, você tem grande chance de ter sucesso. Vou te explicar por quê. Porque o Patinho Feio, na história original, então como ele começa? Primeiro ele está lá, ele nasce junto, né, com os outros patos e tal, e na verdade ele é um cisne, né? Mas você tem a descrição do ambiente. Então, por exemplo, esse é um tópico 1, escrever o ambiente. O segundo ponto é quando a Ross fala em de repente, é assim, ele não é bem visto e tal, então ele sai e vai tomando, vamos dizer, invertidas, né? Ele vai lá para
o lago, onde tem alguns patos selvagens, ele é malquisto, não sei o que, depois ele foge, vai para uma casa, numa fazenda, onde tem uma senhora, tem uma galinha, tem uma vaca, a galinha bota ovos e a senhora tem expectativa que ele vai botar ovo, e aí a galinha fala para ele, pô, se você não botar ovo aqui, a coisa vai ficar feia pro seu lado, né? Então ele foge dali e tal, não sei o que, até que ele vai no final lá, cai num lago e vê uns pássaros bonitos, etc. Aí ele olha para o espelho d'água e se vê ali, vê que ele é parecido e a história termina feliz. Então, essa formatação, essa fórmula, ela funciona até hoje, né? Então você pegar, mesmo no cinema, no hollywoodiano, se você pegar alguns roteiros, ele fala, ó, na página 21, você vai ter que ter uma virada, ou seja, tem que dar uma pista errada para o espectador e tal, voltar na página 24, isso está tudo mapeado. Então, contar histórias hoje é muito interessante porque você cativa o seu público, ele vai te acompanhando, ele quer saber o que vai acontecer no próximo passo. Enquanto se você ficar dando uma palestra, então, tópico 1, e agora tópico 2, tópico 3, no quarto o cara dorme. Né? Então é isso, né? Contar história, essa é uma grande sacada nos dias de hoje, né? Você pode contar, inclusive, histórias da sua empresa, né? Mas não assim, por exemplo, nossa empresa começou em 1900 e tal, depois em 1900 e tal fizemos isso. Não nesse sentido, mas aquelas coisas que foram realmente marcantes, que foram pontos de virada, pontos de inversão e que a empresa, a partir dali, decolou. Tá certo. Né? Então o senhor chega a um ponto que tudo tem que ser roteirizado. A pessoa não pode ir lá com a mente vazia. Tem que ter um roteiro, tem que ter um porquê, tem que ter um... Tem que ter um motivo, né? Inclusive, porque o ser humano, ele é muito voltado para simbologia, para essas coisas. Então você tem lá você tem que contar uma história da sua empresa, linkar aquilo num símbolo, que aquele símbolo, por exemplo, já remete à sua empresa, aquele âmago dela, né? Então você pega, vamos supor, o cristianismo, então tem uma cruz, então você fala a cruz e tal, remete ao cristianismo, e aí tem uma história de Jesus, começou, nasceu, não sei o que e tal, foi até o final, né? E lá ele salvou a humanidade e tal. Então, vamos dizer, quando você dá uma palestra, quando você quer passar uma mensagem, você tem que ter esse fio para que as pessoas, vamos dizer, acompanhem você e falam, puxa, quando ela sai da sala ali, ela fala, não, entendi, né? Essa empresa, ou essa mensagem é isso, ele busca tal coisa, né? Tá certo. Bom, o líder deve compartilhar ou administrar aí por segredinhos, primeiro é isso, né? Os segredinhos que fala aqui é algo assim que... Como você explicaria esses segredinhos que o pessoal quer entender um pouquinho aí, se o líder deve compartilhar ou administrar por segredinhos? Como você explica isso? Na verdade, tem muita gente, né, o líder ou coordenador, ou que seja, que administra por sonegação de informação. Então, é natural que o líder ele tenha mais informações do que o subordinado dele, porque ele está num outro patamar, então ele participa de outro tipo de reunião, né? E ele pode se valer dessas informações e não dar toda a informação, não ser totalmente transparente para o seu subordinado. Então ele acaba administrando por segredinho. Isso é péssimo, né? São líderes medíocres, né? Porque agora que o funcionário chega nele, o colaborador, ele fala, não, isso é complicado, deixa aqui que eu vou resolver, ou eu não tenho tempo agora para te explicar isso, mas isso aí é uma coisa extremamente complexa e tal, e faz todo aquele carnaval e tal, né? Isso não é um bom líder, né? A gente mal não, digo assim, né? O ser humano não sabe controlar a própria respiração, né? Não tem tanta coisa complexa que não possa ser explicada para um colaborador, né? Segunda-feira é um dia específico aqui? O que acontece na segunda-feira? É uma colocação, uma palestra na segunda? O líder deve usar a segunda-feira para si. Como é que seria isso? Não, na verdade, assim, eu tive minha formação em multinacionais, né? Então, passei muito tempo lá
E o que acontece? A segunda-feira é um bom dia para você se planejar. Como é que você vai fazer a semana, né? Então, se você é um vendedor, quantas visitas eu vou fazer essa semana? Quantas leads eu vou conseguir? O que eu vou... Enfim, fazer a sua programação da semana. Então, as multinacionais, normalmente, elas usam a segunda-feira de manhã, que é um período mais ou menos morto para você fazer uma área comercial e tal, né? Ninguém tá todo mundo chegando e tal. Então, eles fazem uma reunião de manhã, que é chamada de MMM, ou seja, não é o MM lá da luta lá, mas é o Monday Morning Meeting, né? Monday Morning Meeting, MMM, né? E essa reunião você aproveita para falar, bom, essa semana então, pessoal, nós vamos atacar aqui. Porque assim, Milton, as empresas todas elas têm meta, né? Assim, agora, então não tem muito o que discutir, isso é discutido lá no começo do ano, um pouco antes de terminar o ano, você tem as metas para o ano seguinte. Agora, tem as metas auxiliares. Essas metas auxiliares, ela é muito importante que sejam discutidas semanalmente, para você ver, onde é que eu estou, onde é que eu não estou, como é que eu corrijo esse desvio, né? E a segunda-feira eu acho que é um dia ideal para esse tipo de reunião. Porque aí, por exemplo, você vistoria a tropa, benze todo mundo, dá as instruções, fala, bom, agora vamos para frente. Tá. O líder deve liderar através de perguntas ou através de resposta? Essa é uma questão, hein? Não, o líder antigo, ele liderava através de respostas, né? Então você chegava no líder e perguntava, isso aqui e tal, como é que faz? Então, isso mudou, né? Na verdade, hoje o ideal é que o líder faça perguntas, né? E o vendedor também, para o comprador em potencial, deve fazer perguntas. Por que perguntas é mais importante? Porque a pergunta vai conduzindo você a um denominador comum, aonde você consegue oferecer um determinado produto ou você consegue chegar democraticamente num acordo sobre aquilo. E aí você tem um cúmplice, em vez de simplesmente ser um discípulo do líder, né? Então você vai perguntando, vamos supor que você, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, você vende broca, né? Aí você vem me oferecer broca de aço, tal, temperado, não sei o que e tal. Aí eu falo para o seu, Milton, hoje quarta-feira, eu não estou disposto a comprar broca, né? Entendi. Então morreu o assunto. Agora, se você vem aqui e faz uma pergunta, você fala, como é que você pendura os vasos lá na sua casa, na parede? Eu uso tal, não sei o que, eu faço um furo e tal. Você já pensou em fazer um furo perfeito? Né? O que é um furo perfeito? Um furo perfeito, que é a hora que você põe uma broca, o reboco não cai, não sei o que e tal. Eu falei, não, nunca pensei. Então, você tem condição, por exemplo, tem uma técnica que você fura e tal, não sei o que. Ela fala, que interessante, não sei o que. Você quer uma broca, né? Aí você vende a broca pro cara. Mas através de perguntas, não através de respostas, né? Você chegar com aquilo. Então, o líder hoje, a liderança, ela é mais profícua se você consegue realmente liderar através de respostas. E aí você além de aprender, você junto com o seu discípulo ali, com o seu colaborador, chega num ponto que é ideal para ambos, né? Tá certo. Tá. Essa semana não tem feriado. Essa semana não tem feriado, né? Bom, doutor, é o seguinte, o nosso papo ele tá muito gostoso, é muito bom conversar com o senhor, a gente agradece. E então, a gente vai marcar aqui para o senhor falar, a semana que vem. O senhor volta aqui a semana que vem? Vai estar aqui a semana que vem? Quarta-feira, né? Quarta-feira. Vamos sim. Tá certo. Então, e hoje é hoje é um dia quente para nós, né? Para a gente que para os líderes aí que está falando de planejamento, né? Hoje a gente tem lá na República de Curitiba tem uma reunião importante, né? Então essas metas auxiliares é importante. Eu acho que o Brasil tem que caminhar e o líder tem que cada vez mais estar junto com o time e junto com o
propósito da empresa. Esse que é importante. A empresa tem que ter um propósito e o líder tem que ser, por exemplo, um discípulo desse propósito. É como, né, é como os discípulos de Cristo, né? Você tem que... Olha, ele tem aquela mensagem, essa mensagem é dissipada por toda a equipe aí. Tá certo. Doutor, eu agradeço mais uma vez a presença do senhor. São 8 horas e 24 minutos. O senhor sabe que nós vamos viver aqui o Dia das Mães. Gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para os nossos... Por Dia das Mães? Por Dia das Mães, né? A mãe A mãe é vendedora, a mãe é compradora, a mãe é economista, a mãe é médica. A mãe é um exemplo, né? Você sabe, a gente falou... Não, a mãe né? Aliás, me lembro agora, eu acho que mãe em todos os idiomas começam com a letra M. Né? Mas, obviamente, que eu mando uma mensagem para minha mãe, né? Que está viva, graças a Deus, é uma honra para mim, é uma satisfação muito grande. Eu amo a minha mãe, né? Mas eu vou te fazer um contraponto aqui em relação à mãe, né? Acho que eu mando um abraço para todas as mães e tal, e desejo um feliz Dia das Mães. Mas é interessante, vou te contar uma historinha, já que a gente falou de história, né? Que fique a história. É o nosso. Eu há alguns anos atrás, eu conheci um chinês, e a China é um país vamos dizer assim, de multifacetas, né? Para você ter uma ideia, a gente fala que fulano está estudando chinês, então está estudando mandarim, né? Mas na China tem mais de 200 dialetos, né? Então o mandarim é só uma língua, vamos dizer, uma língua que todo mundo, em tese, deveria entender. Mas eu tive com esse chinês, e um dia eu estava conversando sobre o Dia das Mães e tal, e ele me falou uma coisa que eu pratico até hoje, que é o seguinte, ele falou o seguinte, em alguns locais da China, você dá um presente para as mães, não no Dia das Mães, mas no dia do seu aniversário. Por que no dia do seu aniversário? Porque no dia do seu aniversário, você recebeu o maior presente que um ser humano pode receber, que é a vida, né? Então a mãe te deu aquele presente no dia do seu nascimento. Então todo dia, todo aniversário dele, ele dava para a mãe, ele ia até os pais, né? E em reconhecimento à vida, ele dava um presente. O Dia das Mães, vamos dizer, ele vem lá da mitologia grega, da mãe dos deuses, né? Que era a Réa, e é comemorado em cada país numa determinada data. A Réa tinha uma festa na mitologia que era a chegada da primavera. Então a mãe comemorava com a mãe dos deuses, né? Que era a Réa. Mas aí depois houve várias convenções aqui, estou falando da Grécia Antiga, né? Mas aqui no Brasil se fixou o segundo domingo de maio. Portugal, por exemplo, foi a semana passada. Enfim, não tem uma data certa. Mas todo mundo comemora aí o Dia das Mães. Mas eu vou deixar esse recadinho de quem sabe eu consigo plantar uma semente aqui, que é no dia do seu aniversário, você dá um presente para sua mãe. Também, pode ser no Dia das Mães, lógico que ela vai ficar muito triste, mas no seu aniversário também, mas em reconhecimento, para você lembrar, falar, puxa, alguém me deu esse presente e é o maior presente que eu poderia receber nessa minha passagem por essa nave aqui, né? Tá certo. Tá bom, Milton? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você. Uma boa viagem de retorno para o senhor. Tá? Obrigado você. E tenha uma ótima semana. E tudo de bom. E então eu vou recomendar. E a gente tem que começar, você que vai fazer a sua palestra, lendo o Patinho Feio, né? Conta uma história. Conta uma história. Muito obrigado. Obrigado você, uma boa semana. Muito obrigado. Boa semana para os brasileiros, né? Esperamos que hoje vamos dizer, a gente tenha uma solução boa para todo mundo. Né? As coisas esse ciclo tem que acabar, né? Esse ciclo tem que acabar. Então eu vou deixar minha última, olha, eu vou deixar a música aqui tocando. Essa música ela tem até um título que fala o seguinte: que dure para sempre esse amor. Então tem tudo a ver com o Dia das Mães. O Dia das Mães. Abraço para o senhor, muito obrigado.